Pessoal, esse é mais um Café com Pablo. Eu sou Pablo Rezende, vereador de Cruz das Almas, e nós sempre trazemos um convidado, uma convidada para dialogar sobre todos os temas, para que você possa nos acompanhar e nos seguir aqui no YouTube e acompanhar também nossas redes sociais. Pessoal, nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, um grande amigo e referência para mim também. Ele é paulista de nascimento, mas construiu sua vida política, jornalística e de escritor aqui na Bahia. Formou-se em jornalismo com mestrado e doutorado pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Professor aposentado da Faculdade de Comunicação, é jornalista de carreira e escritor de 14 livros publicados. Exerceu mandatos de vereador por Salvador, de deputado estadual e de deputado federal pela Bahia. Jornalista, atuou na Tribuna da Bahia, Jornal da Bahia, o Estado de São Paulo, Globo, Visão, Afinal, Movimento e Em Tempo. Também é imortal da Academia de Letras da Bahia. Nosso convidado é Emiliano José, nosso querido companheiro. Seja bem-vindo, Emiliano, ao nosso Café com Pablo. Que alegria tomar esse café aqui com você, viu? E com Emily e com todos os amigos aqui. Para mim é uma alegria estar em Cruz das Almas, estar aqui com você, nosso querido amigo e vereador combativo e brilhante. É uma alegria estar aqui com Elias. Eu vim junto com o Julinho, que é meu amigo também, que é daqui de Cruz das Almas também. Para mim é uma alegria ter a chance de trocar ideias com você, né? Nós sempre falamos de alguma maneira pelo telefone, aqui, Sim, mas sim. agora é o face a face, né? Pessoalmente. Que é muito bom. Que bom. Cruz das Almas fica muito feliz sempre que você vem aqui, né? Eu já tive a oportunidade de ver você na nossa querida universidade, a UFRB, também na Casa da Cultura, Galeno da Velírio, né? Lançando algum livro ou trazendo algumas palavras de incentivo pra gente, pra turma na época do movimento estudantil, a gente estava lá, né? E a gente vai conversar aqui um pouco sobre, de tudo um pouco, na verdade, né? Mas, para quem não conhece Emiliano José, eu queria fazer uma pergunta. Quem é Emiliano José? Tá aí a pergunta simples e complicada, viu, Emily? Eu vou evocar uma frase do Gramsci. Eu sou um cidadão comum com convicções muito profundas. Eu já tenho uma jornada longa, uma estrada longa. Eu venho de lá de trás, como diria o velho Brizola, já tenho uma jornada bastante longa, muito cedo. Cedo nem tanto, ali pelos 22 anos de idade eu tomei consciência política, porque foi só aí que eu tomei consciência política, me vi no mundo e senti as dores do mundo, né? E a partir daí eu me envolvi com a luta política, com a luta revolucionária, na verdade, e eu costumo dizer que a minha estrada de Damasco foi o 1º de maio de 1968. 68. Eu estava lá naquele 1º de maio em que a gente derrubou aquele palanque, expulsou Abreu Sodré e tudo, e depois tocamos fogo no palanque, fomos em passeata pelo centro de São Paulo. Foi um dia de profunda iniciação. Ali foi um momento raro na minha vida. A partir dali eu nunca mais deixei essa rota, né? A perspectiva, nunca mais deixei a perspectiva. Eu vou usar uma expressão hoje em desuso. Nunca deixei de lado a ideia da revolução, maiúsculo em revolução, né? Nunca desapareceu da minha mente a ideia de um outro mundo, né? Que não seja esse, também é uma coisa que já não fala muito, né? Que não seja o mundo do capitalismo. Um outro mundo Eu possível. sou um anticapitalista. Eu não acredito
numa humanidade que seja regida pelo capitalismo, e digo mais, ou a gente encontra os caminhos para deter a máquina destrutiva do capitalismo, ou a humanidade está condenada ao desaparecimento. Nós não estamos falando de teoria, não. Nós estamos enfrentando, neste momento que estamos conversando aqui, uma das maiores ondas de calor da história da humanidade. Está pegando fogo o mundo. Sim. E não é uma... Eu não estou falando metaforicamente, não. O mundo está pegando fogo face ao desequilíbrio ambiental, né? Sim. E isso é consequência daquilo que o Marx chamava o modo produtor de mercadorias, o capitalismo, né? Então, eu fui, ao longo da minha existência, como já disse, é longa uma existência. Longa não, é pequena, mas são 77 anos, eu fui firmando a convicção de que nós precisamos caminhar para derrotar este modo de produção. É meio antigo, parece dizer isso, mas eu não acho, não. Mas é tão atual Mas quanto, é tão né? atual, né? Claro que eu não sou nenhum maluco, tem a política, tem os mecanismos e as curvas para você fazer, para desenvolver a luta. Sim. E é óbvio, eu sei disso, e sou da vida política, sempre fui e sou. Não tenho mandato hoje, mas continuo um cidadão da vida política. A política, para mim, é o elemento da civilização. Sem ela, a gente não tem civilização. Então, eu sou isso, volto ao início. Um cidadão comum com convicções profundas. Né? Se isso define alguém. Né? E como define? Me diga uma coisa, você falando da vida política, né? Matar uma curiosidade enquanto historiador, enquanto amigo, mas também matar a curiosidade de quem está nos acompanhando. Você chega na Bahia com quantos anos? Eu chego na Bahia com 24 anos de idade. Já nunca mais saí. Isso, que eu queria saber. Veio para ficar. Eu vim para ficar, veja, são as artes do destino ou da história. Eu chego clandestino já, com um outro nome, um outro documento já, Pedro, eu era Pedro Luiz Vian, era um outro cidadão. Eu chego já clandestino, já na Ação Popular, que era uma organização revolucionária, e já rapidamente eu me torno dirigente intermediário da Ação Popular, eu era dirigente seccional, como chamávamos. Eu dirigia, junto com dois outros, uma companheira e um companheiro, dirigíamos Salvador e região metropolitana, trabalho político. E resisti até 23 de novembro daquele ano, quando fui preso. Né? A média de idade... Que ano, Emiliano? 1970. 70. Olha quantos anos já. 53 anos. Ali eu costumo datar um pouco as coisas e mensurar. O cidadão clandestino, eu era clandestino. Sim. Por necessidade. Sobrevivência. O tempo de vida do cidadão clandestino atuando não era superior a 2 anos nunca. Tem as exceções. Tem gente que... eu dou o exemplo da Zezé, Maria José Malheiro, sobre quem escrevi o livro A Última Clandestina. A Zezé ficou 40 anos clandestina. 40 anos. Significa depois ainda que acabou tudo, ela ainda era clandestina, era outro nome. Né? Tem um caso interessante, eu estou falando da regra. Sim. Tem o caso interessantíssimo do Jair Ferreira de Sá, famoso Dorival, principal dirigente de AP, nunca pegaram o Dori. Né? Ele foi morrer, parou, sentou e morreu na frente de um quartel do Exército no Rio de Janeiro.
Coração. Entendi. Aí, ironia da história. Nunca Depois de pegaram. muitos anos. Não, já mais tarde, já fim da ditadura e tal. Então, eu cheguei assim, clandestino, e durei pouco tempo. Aí, preso, torturado e tudo, como na época ocorria. Eu fiquei 4 anos preso. Você ficou preso onde? Na penitenciária Lemos Brito, na Mata Galeria Escura, na Galeria F da penitenciária Lemos Brito, ali na Mata Escura, um nome muito apropriado, né? Morávamos na Mata Escura. Na Mata Escura. E aí eu digo, bom, já que me prenderam, já que me bateram, é aqui mesmo que eu vou continuar. A luta. E aí, bom, eu saí em liberdade condicional, então tinha que sair com muito cuidado. Aí você sai quando? Eu saí em 1974, final de 74. Que eu estava lhe contando, aí o Ceias, o Cláudio Perani, eu tinha que ter uma ocupação, um emprego. Ele me arruma um emprego no Ceias, Sim. que não era bem um emprego, era para garantir, junto à ditadura, que eu tinha uma ocupação, e todo dia 30 eu tinha que ir à auditoria assinar lá na auditoria militar. Entendi. Aí eu me envolvi com o jornalismo, né? Eu não era jornalista. Aconteceu o jornalismo. Eu fiz o meu primeiro exercício de jornalismo foi na cadeia. No Memórias do Jornalismo você fala sobre isso. Né? Foi na cadeia. A gente, numa primeira fase, era todos nós, ali na Galeria F, éramos cada um numa cela, na primeira fase, fechados o dia inteiro. Não tinha nenhum. Depois vai mudar muito, né? E aí a gente organizou e fez um jornalzinho diário. Dentro da Galeria F. Fizemos entrar um rádiozinho de pilha. Tinha isso no passado, viu? Rádio transistor, entendeu? Existia hoje, radinho de pilha. Falar essas coisas hoje, pessoas vai aqui. O povo não sabe nem o que é isso, nem mais. O que é isso? Eu tenho que tomar cuidado porque eu sou um sujeito velho, né? Então, quando falo uma coisa, o que é isso que esse cara está falando? Mas eu tive um radinho de pilha também. Você é muito novo para ter. Um radinho de pilha, eu ouvia de meia em meia hora o noticiário, radinho de pilha que entrou clandestinamente. Sim. Não podíamos ter. Eu ouvia de meia em meia hora, anotava tudo. Ali pelas 17 horas eu começava a preparar. Era meia folha de papel ofício, frente e verso. Eu já tuitei naquela época, porque era assim. Poucos caracteres, né? Pouquíssimos. Para dar umas 20, 25 minutos, eu tinha que escrever uma linha e pouquinho, cada notícia. E no 18 horas, 18h30, 19 horas, a gente enfiava por baixo, onde tinha um negócio de eletricidade, começava a passar o jornal. Aí cada um pegava, lia, passava para o outro, passava por baixo da cela. No final, tocava fogo no jornal. Não ficou nenhum para contar a história. Registro histórico, para que eles não descobrissem, evidentemente. Aí depois, mais tarde, então, bom, eu num desses... Porque a cadeia, você tá ali, não sabe, de repente, Emiliano, você vai sair. Aí fui para São Paulo, não sabia nada, o que ia acontecer. Comigo era outro processo, respondi 2 processos em São Paulo, outro aqui. Eles me consideravam muito perigoso. Não, isso eles me disseram. Eu não era, não, mas eles acreditavam que eu era muito perigoso. 3 processos, 8 anos de cadeia, né? Cumpri 4. Aí eu fui para São Paulo. Quando voltei, as celas já estavam abertas. Eu voltei para a Bahia, porque eu tinha um processo para responder aqui. E aí as celas estavam abertas, não cabia mais o jornalzinho. Tudo aberto e tal. Mudou a organização ali, né? E aí as celas todas abertas, a gente tinha uma vida muito intensa, profunda. Eu diria que eram modos de sobrevivência também nossa. A gente tinha curso de antropologia, de história, de inglês,
tinha uma vida muito... E tinha um coletivo. Nós tínhamos uma instituição política, que era o coletivo. Eu fui essencial na elaboração da constituição do coletivo. Eu escrevi... Então tinha uma organização, continuava a luta organizada dentro da... Dentro. E fiz uma constituição para a existência do coletivo de uma instituição sem poder, salvo o poder dela mesma, né? Não havia nenhum chefe. A cada reunião um coordenava, né? Não se admitia a existência das organizações revolucionárias no interior daquele coletivo. Ninguém podia votar de acordo com o AP, com o MR8, com o PCdoB. Não. Ali o voto era individual e não se admitia atividade das organizações revolucionárias dentro do coletivo, né? Foi muito... A experiência do coletivo, nossa, foi muito interessante. Ali dentro a luta era sobreviver, né? Sobreviver e fazer a luta política de defesa nossa, Sim. do coletivo. E fizemos muito. A denúncia, tudo, nós fizemos como coletivo. E éramos um coletivo muito rigoroso. Tinha comissão de esporte, comissão de comida, comissão de artesanato, havia artesanato e tudo. Uma vez a gente chegou a punir 2 companheiros por 6 meses, porque eles trocaram murros durante o baba lá embaixo, aí foram suspensos por 6 meses. Paulo Pontes está aí vivo, Eduardo Khrushchev está vivo também. E os presos comuns fizeram um abaixo-assinado pedindo anistia para os 2. E nós não demos. E até hoje, Paulo diz, mas vocês estavam certos. É muito interessante isso. Tinha uma instituição que era o coletivo. Sim. Muitos documentos, muita gente... Um momento mais radicalizado foi de uma greve de fome que foi, eu diria, foi em abril de 74 já. Nós não éramos muitos. Mas eu tive uma otite muito grave, dores terríveis, né? E o diretor disse que isso se tratava com óleo quente. E aí os outros companheiros lá... Não, disse isso, mas ao mesmo tempo me tirou da galeria, me levou para a enfermaria lá embaixo, que é pior do que ficar lá. Eu tinha pelo menos o cuidado, eu ficava na cela de Teodomiro, ele me dando comprimido e tal. Os companheiros ajudavam. Aí eu recebo a notícia dos companheiros, num livro cifrado, que eles iam entrar em greve de fome. Porque trancaram eles lá dentro. Sim. Mudaram o sistema novamente. Aí você não precisa entrar porque você está com a otite. Eu digo, não, eu também vou entrar. Pois acreditem, a greve de fome curou minha otite. O jejum curou a minha otite. Jejum. Porque a gente brinca com essas coisas, mas não é não. É que o organismo se limpa, limpou. Né? Eu curou a otite, eu não... Pronto. Não comi mais, nós não comemos durante 11 dias. Não comemos nada. 11 dias de greve de fome. Final de 74, isso. E não dói nada. Eu sou testemunha. Acho que dá uns 30 dias, dá para não comer. Não, eu não tive... Os mais gordinhos sofrem mais, né? Agora, os que não são tão... Gordinho. Mas todos aguentaram muito bem. Não, sim, porque se a gente pegar o Padre Renzo, fala um pouco sobre isso. Se a gente pegar A Última Clandestina, fala você vê também. Memórias do Jornalismo. Se pega O Cão Morde à Noite, então, O Cão Morde à Noite tem tudo isso, né? Vai sair agora a 2ª edição dele, né? Já está na reta final também, do Cão, né? Mas é isso, foi uma experiência... Não tem glamorização da experiência. É sofrida, sim, mas é muito sofrida. Nenhuma idealização. Agora,
nós soubemos enfrentar e viver e sobreviver no meio desse sofrimento, que cadeia nenhuma é boa. Claro. Tem alguns, o Gramsci, que é um autor que eu gosto demais, ele dizia que são diferentes as reações em cadeia. Por exemplo, os intelectuais e os camponeses, ele falava na época. Reagem de forma diferente. Reagem de forma diferente. Eu conheci um camponês, Colderico Campos Barreto, que abre o livro Lamarca meu, que levou um tiro na cara e outro na mão, perdeu um irmão, né? O Otoniel morreu lá no cerco, né? O pai foi pendurado de cabeça para baixo. Tá? Oderico dizia, e não era falso, o melhor período da minha vida foi meu período preso. Por que ele dizia isso? O companheirismo, o aprendizado, o conhecimento, porque lá tudo estava cheio de intelectuais, lá ele não. Então ele aprendeu inglês lá dentro, ele aprendeu história, não, ele estava na luta, mas não era. Então ele foi o período melhor da minha vida. Eu não considero nada disso. Sim. Mas eu estou dando exemplo para ver que as reações são diferentes. Teve gente que enlouqueceu, né? Mas você fala que esse contato com o jornalismo iniciou... Não, eu disse, jornalismo eu comecei a fazer desta forma. Sim. Não estou dizendo que era jornalismo, mas era. Sim. Quando eu saio da cadeia, eu precisava... Eu havia casado, preso, e casei, porque podia ter relações conjugais só se tivesse casado. Casei. Meu filho nasce, Teodomiro, nasce poucos meses depois que eu saí. Eu precisava ganhar a vida. Olha, lá vem um filho aí agora. E aí eu fui dar aula de história. Eu nunca tinha chegado nem na universidade, mas fui dar aula de história. Onde? História do Brasil, no Max Curso, que era um curso ali no Mosteiro de São Bento. Sim. Aí tem a história de quem eram os donos e tal. Um deles era João Henrique, que também foi preso comigo e tal. Mas aí um dia, um sujeito que gostava muito de mim, dono da Emita, de uma gráfica, Emiliano, você quer, pelo telefone, você quer ser jornalista? Eu digo, tudo que eu quero. Outro dia eu estava lá na tribuna para... Aí Zé Barreto de Jesus, grande jornalista, tomei aqui a pauta, me deu a pauta, eu fui, voltei, escrevi, olha, não sabia lead, não sabia sublead, não sabia nada. Sabia que tinha que dar aquela notícia. Quando eu entreguei para ele, ele olhou, ele disse, jogador a gente conhece no arriar das malas. Puta, aí eu fiquei numa felicidade, né? E aí eu fui embora, rapidamente eu estava... Sempre gostei de escrever, mas não era... Aí eu fui pegando como é que era um lead, como é que era isso, como é que era aquilo, não é? E tinha amigos lá que gostavam, que eu não conhecia tanto, como Gustavo Falcon, de uma família de comunistas, estava lá. Irmão de Peri Falcon, que tinha estado preso comigo. O próprio Barretinho, que não me conhecia, mas sabia de mim, me deu atenção. Então, aí rapidamente eu estava... Ascendi rapidamente na profissão e gostei muito, porque para mim também o jornalismo era uma maneira de eu falar, mas não assinava. Por exemplo, eu fiz uma série sobre as colônias portuguesas que estavam se libertando, final de 1974, Angola, Moçambique, Cabo Verde, etc. E tal. Os movimentos de independência. Né? Páginas e páginas. Não tinha assinatura minha. Mas aí Césio Oliveira, está aí até hoje, grande jornalista, estava no Jornal da Bahia. Perguntou quem é que escreveu isso aí. Aí disseram, é um tal de Emiliano. Ele me chamou, já ganhando mais, para o Jornal da Bahia. Já fui para o Jornal da Bahia, por causa dessa série que eu estou falando, né? Mas aí eu já Você fica na tribuna até quando? Até, creio, acho que fevereiro de 75 ou janeiro de 75, por aí. Fiquei pouco então tempo. Foi rápido. No momento eu A ascensão foi rápida.
Porque o Césio diz, não, vou trazer esse cara para cá, por causa dessa série, que eu não assinei, mas ele descobriu quem era o... Porque eu não assinar, eu era um cidadão ainda sob liberdade condicional, né? Vida dura. Aí você vai para... Aí eu vou para o Jornal da Bahia. Sim. Depois aí é história, eu vou para o Jornal da Bahia, depois volto para a Tribuna, que a Tribuna me chama de volta, melhorando também. O salário, que nunca ganhamos muito, mas ia melhorando. Dali a pouco o Estadão me descobre, diz, queremos você na sucursal. Aí fui para a sucursal do Estadão e assim foi. Fui embora. O jornalismo... Agora, curioso é essa história do Lamarca, que é o meu primeiro livro e o maior sucesso editorial. A biografia, né? 22ª edição, deve estar aí. Eu ouvi Oderico, mas ouvi assim, em 1979, ouvi lá em casa, gravei, porque tinha gravador, era desse tamanho o gravador, viu? Você apertava uma tecla, outra, né? Era um negócio grande, e aquelas fitas que você botava assim dentro, né? Hoje em dia você pega o celular e grava, né? Uhum. A moçada deve achar uma coisa, era tudo louco esses caras, né? Aí eu em casa, eu gravei com ele. Agora eu vou parar. Depois. E gravei uma longa entrevista com o Oderico, com quem eu tinha estado preso, mas Sim. ele era a principal figura do Lamarca, então viva, né? Sim. Porque houve o massacre do episódio Lamarca. Mataram a Yara, mataram a Nilda, mataram a mãe dela, mataram Toniel, mataram Santa Bárbara, mataram Zequinha, mataram Lamarca. Massacre. Pouquíssimo tempo, né? Eu então gravei, tinha um excelente material na mão, mas o que eu vou fazer com isso? Eu fui a Mariluce Moura. Mariluce já era jornalista mais experiente. Eu a conhecia desde antes, porque fora dirigente de AP, ela era base, mas ela já, a autoridade dela era muito maior que a minha, como jornalista. Sim. Então. Eu fui a ela e disse, olha, eu fiz essa entrevista aqui, queria que você desse uma olhada e tal. Ela falou, vou dar uma olhada e volte aqui. Não era chefe, não era amizade. Quando voltei, ela disse, Emiliano, pare com isso, você tem que fazer o livro sobre o Lamarca. Eu levei aquele susto. Um livro? Eu fazer um livro? Eu não consigo. Não, você vai fazer esse livro. E aí veio a história. Na verdade, entrou ela inicialmente, Mônica, uma outra menina de São Paulo, entraram para trabalhar comigo. Nós fizemos uma matéria para Isto É, chamada As Emoções de Lamarca, assinada. Sim. Mas aí já era caminho para o livro. Aí elas não aguentaram. Por quê? Mariluce, porque o marido tinha sido assassinado e desaparecido e tal. Gildo Macedo Lacerda, companheiro nosso de AP. A Mônica, porque tinha também sofrido um diabo lá em São Paulo. Era do colégio vocacional, onde eu fizera militância lá também. Elas desistiram a meio, mas não estou falando desistiram como uma coisa ruim. Então elas não aguentaram, porque era ditadura. Sim. Né? E a gente vê lágrima o tempo inteiro. Quando ia pegar uma fonte, a outra. Aí eu estava rigorosamente inseguro, eu não queria fazer sozinho, não. Aí eu chamei o Audac, que também já tinha experiência. Sim. Aí finalizamos. Ele viajou para o Buriti e tal. Finalizamos. Aí era uma coisa Primeira edição sai quando? Em 80? 80. Olha quantos anos. E o livro está aí ainda. Atualiza. E aí saiu o filme. Não, primeiro saiu o filme do Edgar Navarro, Porta de Fogo, baseado no nosso trabalho. Depois saiu do Sérgio Rezende, que é o Lamarca, que é mais famoso. Então, para mim, foi uma experiência riquíssima o livro, né? O Lamarca. E depois eu descarei, porque eu tinha um medo danado de botar um livro na rua. É como se você estivesse no meio de um estádio, nu ali. No meio botar um livro na rua, tinha essa sensação. A partir daí eu descarei, como eu disse, né? Eu falei, vou escrever agora. E aí, desde lá, eu não parei.
Eu não parei. Já são 18, né? Corrigindo que eu falei que era 14, já são 18 livros. Já são 18. E eu não paro, né? Adilson Borges, que é um jornalista brilhante, ele foi até o nosso Copdesk do Lamarca, né? Ele é mais novo que eu, ele deve ter 68, sei lá. Mas ele dizia: menino, que hora você dorme? Ele pergunta. Outro dia ele disse: não pare de escrever não, que você não deve morrer, porque enquanto você escrever, você não vai morrer. O Adilson, aliás, é um sujeito brilhante, é pena que ele não escreve, é brilhante mesmo. Ele fez um comentário sobre O Cão Morde à Noite, ele fez um texto, O Cão Morde à Noite, que me emocionou, porque ele descobriu no livro coisas que eu não descobri. Entendi. Ele falou sobre o meu pai com uma intimidade e com uma profundidade que eu não percebi no livro, ele percebeu. Ao escrever você não percebeu. Quem escreve não percebe muita coisa. A receptividade. Né? É o estrangeiro que percebe. Sim, sim. É o estrangeiro que percebe. Adilson é brilhante, mas ele não... É o que eu digo, tem muita gente boa que tem livros no armário mesmo, potenciais. Eu não deixo no armário, eu boto na rua. Ah, vai levar porrada? Vai, é para levar mesmo. Mas é isso. E deixa criticar, e é o único jeito de eu aprender também, né? Eu digo com muita tranquilidade, eu sou sujeito disciplinado e trabalho. Agora, eu tenho inveja daqueles que têm talento para escrever. Eu não sou um sujeito que eu me considero talentoso para escrever, não. Eu gosto de escrever, mas, e mesmo aquilo que vai mudando na minha escrita, isso o Adilson que me disse: menino, você já mudou. Adilson que é um grande observador, eu já falei nele aqui. Você já mudou inteiramente o seu estilo. Agora, eu não noto. Vai mudando. Vai escrevendo. Né? Vai mudando. Para quem acompanha o seu trabalho, você gosta, e acredito eu, das biografias políticas. Né? Você tem aí o próprio Lamarck, você falou, o Marighella. O Renzo, o Marighella. O Valdir. Mas não só, mas Sim, as biografias. Histórias de vida. De trajetórias de vida. Isso. E você pensa, e aí é uma curiosidade, em escrever uma autobiografia? Não, veja, eu tentei fazer uma que pega... O Cão Morde à Noite é isso. Sim. Que pega da minha infância até a minha saída da prisão. Mas não é uma coisa voltada para mim apenas. Tem o João Carlos Salles, que fez um prefácio. Eu digo, o problema do seu prefácio, João, é que o prefácio é melhor que o livro. Entendeu? Uma beleza de prefácio. Ele diz, é um livro de nomes, né? O João Carlos, ele está agora em Nova York. Falei com ele esses dias. É um amigo muito querido, o ex-reitor da UFMA, né? Ele diz, é um livro de nomes, porque não é apenas uma autobiografia falar de mim. Então. Eu falo da minha geração, quando iniciou a infância, até da família e todo mundo. Conhecendo sua história, conhece a história de outras tantas pessoas. De muitos, mas centenas. Então... A gente é isso, né? A gente é o resultado da relação de tantas outras pessoas. Nós somos... Gonzaguinha já falava isso, né? Gonzaguinha, é verdade. Então, eu fiz, agora, não tenho, até a minha saída da cadeia, eu fiz. Eu não sei se eu tenho espírito para falar o depois. É muita coisa o depois, né? O depois é uma longa militância política, propriamente, né? A vida aparece no próprio Balança Mas Não Cai. Sim. É o início da minha... Mas aí é mais jornalismo mesmo, né? É o jornalismo. Da luta política, propriamente, política que eu estou falando não é só mandatos, né? O envolvimento com a vida política. Aí é muita coisa. Eu não sei se eu vou
perder tempo comigo, não. Não sei. Não sei. Eu não sei, não tenho certeza. Porque veja bem, a gente até esse momento o cão morde à noite. Entende? A gente chegou aqui na parte da história de vida dele. E aí eu quero saber agora, Emiliano, sobre a sua vida política partidária. Porque o pouco que eu conheço já é do PT. Né? Nessa coisa, Mas eu não sou só o PT. E eu aviso o PT sempre. Olha, vocês tomem tenência, porque o PT não iniciou a vida no mundo, não. E nem começou a esquerda. A esquerda é muito anterior e muito mais ampla. Mas não estou criticando o PT, eu só estou falando que às vezes tem alguns companheiros do PT que acham que tudo começou do PT. Não é verdade, ué. Então você teve uma filiação partidária anterior ao PT? Claro que tive, no PMDB. PMDB. O MDB ou PMDB? MDB e PMDB. Sim. Porque à frente, veja, é uma história... porque o PT nasce em 80, né? Vamos entender? Não... Antes tinha vida no mundo. Antes do... Mas e tinha esquerda no Brasil, né? Sim. Quando eu saio da prisão, eu estava em liberdade condicional, mas eu não parei a vida política. Sim. Com todos os cuidados, nós teve campanhas, porque falar hoje é sempre uma complicação. Você que está fez mestrado, está fazendo doutorado, tal, sabe disso. Quando a gente tem que tomar cuidado com o anacronismo, né, para não tentar raciocinar sobre o passado com a cabeça de hoje. Com a cabeça de hoje. Então, veja, quando eu saio da prisão, a gente tinha uma eleição para vereador. A gente participou da campanha de Marcelo Cordeiro, que era... Pelo MDB? Pelo PMDB. Que era brilhante, Marcelo. Os rumos posteriores dele eu não quero discutir, mas era um dos melhores oradores que eu conhecia na época e tal. Foi professor de história e tal, de cursinho brilhante. A gente participou. Depois veio a campanha de Chico Pinto, 1978, e eu participei da coordenação da campanha de Chico. Tudo, e que Chico Pinto era uma figura extraordinária, né? Não devidamente dimensionada ainda, porque Chico, em 1970, ele faz uma briga pública com Antônio Carlos. Se quiser, vamos pro tapa. Com ele era assim, não tinha... Ele não tinha... Era uma Antônio coragem Carlos era temerária. Né? Antônio Carlos era o governador? Em 70, ele já era. Ele assume em 71, claro. 71 ele... Então, e Chico era uma figura admirável, né? Era um sujeito corajoso, foi líder dos chamados autênticos. O que eu estou tentando dizer é isso. Quer dizer, e era tudo esquerda, né? Claro. Era a esquerda no MDB e PMDB. Sim. Toda a esquerda brasileira se juntou no MDB e PMDB. A esquerda brasileira toda. Onde podia estar. Para poder disputar, né? Porque para poder disputar. E nós já tínhamos superado, né? Eu estou falando a minha visão. A leitura do Gramsci na cadeia e tudo me permitiu compreender que ali nós iríamos travar uma guerra de posição, como diria o Gramsci, não a guerra de movimento, né? Nós até tentamos, na época da ditadura anterior, tentamos a luta armada. Foi um suicídio nosso. Suicídio. Porque a ditadura nos esmagou, nos matou, nos desapareceu com pessoas, sangrou-nos, né? Quando eu saí, eu já estava plenamente consciente de que a luta política era mais ampla, que nós tínhamos que fazer uma frente ampla mesmo,
e que tínhamos que estar na institucionalidade para poder avançar. Ferir a ditadura por dentro da institucionalidade. E derrotá-la. Institucionalidade muito restrita, perseguida, prisões ainda, tudo, mas era por lá que a gente devia caminhar. Sim. E Chico foi um esteio, Francisco Pinto foi um esteio essencial para isso, né? Porque ele era a grande liderança de esquerda na Bahia, como parlamentar, como sujeito corajoso. Ele tinha visões que necessariamente a gente não concordava. Ele era meio putschista, eu diria. Ele era admirador do Alvarado. Ele conversava com militares nacionalistas, né? Isso de um lado. De outro, ele era um homem da luta política aberta. Ele, em 74, falando de 70, agora 74, ele faz um discurso contra a presença de Pinochet no Brasil que é memorável. E aí ele é preso. Já com mandato? Já com mandato. Aí ele é preso. E ele diz, eu não quero advogado, sou eu de mim mesmo, porque ele era advogado. Uhum. E aí ele se defende e tal, vai preso. Não aceitou qualquer acordo, fico preso até o fim e tal. Então, veja, eu aí, MDB e tal, e fizemos a campanha de Adelmo Oliveira para deputado estadual, elegemos Adelmo. Aí era um grupo, Adelmo Oliveira, que morreu recentemente. Sim, mas já final de 70 ou início de 80 já? Não, 78, 78. nós fizemos. Adelmo 78. Adelmo 78. Ao mesmo tempo fazendo a campanha de Chico Pinto e de Adelmo, que era uma dobradinha nossa, sim. Né? Adelmo foi um agrupamento, diria, uma AP, Ação Popular, que tentava se manter de pé, porque houvera a ida de uma boa parte de AP para o PCdoB, mas teve a outra Ação Popular que continuou. Certo. E tinha uma parte aqui na Bahia que estava... Eu não entrei nessa rearticulação de AP, não. Porque eu tinha outra compreensão já, como já disse. Então era uma parte AP, outra parte nós, um grupão de independentes de esquerda, elegemos Adelmo, junto com a parte da AP. E tudo isso é para resumir mesmo, porque senão nós vamos ficar... Assim. Em 1982, eu saio candidato a deputado estadual pelo PMDB. Sua primeira eleição como candidato? Como candidato. Tive quase 13 mil votos, que era voto que não acabava mais. Hoje ainda é, quanto mais naquela época. Pois é. E eu, desconhecido, tive voto na Bahia inteira. E depois, em 86, eu novamente fui candidato, tive praticamente o mesmo número de votos, ficou lá congelado, e depois eu assumi o mandato no meio do governo Valdir, assumi Filemon Matos, foi para o tribunal, e eu assumi o mandato de deputado estadual. Em 86, certo. Pelo PMDB, né? Base do governo Valdir. Não. E Valdir me chamou quando ele decidiu mandar Filemon, ele me chama. Eu não sei onde é que ele estava, mas eu fui, me lembro, entrei no carro dele, do governador, fomos andando, Emiliano, e depois eu vou ser o biógrafo dele. Veja, eu fui, ele me contando, eu fui o líder do Balbino, do governador Antônio Balbino, sem nunca ter sido designado líder, mas eu era o líder. Portanto, eu quero que você seja o meu líder na Assembleia. Não precisa mudar nada lá. E eu fui para cima, né? Um mandato muito forte. Bom, mas depois, Valdir...
assumiu aquela candidatura, está lá no meu livro, sobre ele, louca, né? Um erro do Waldir, né? Mas a vida política não tem linha reta. Ele cometeu erros, como teve muitos acertos, a maioria acertos, né? Sim. O Waldir foi uma figura É um erro que ele reconhece, ele reconheceu, né? Em uma das entrevistas eu vi que ele... Com muita dificuldade para reconhecer isso. E aí veio o Nilo, e aí eu perdi a eleição, claro, não tinha como, né? E depois aí eu fiz eu diria, uma pausa parlamentar, porque nos anos entre 90, 91 e 2000, eu voltei-me para a universidade para cuidar da vida. Sim. Eu não quis ir para cargo nenhum, eu me recusei, porque eu digo, ou eu arrumo minha própria subsistência ou me lasco, porque fico na dependência de um ou de outro. Claro. Não estou criticando ninguém que tenha, não, mas eu não quis. Aí fui fazer o mestrado, doutorado e dar aula, né? De jornalismo, lá na Facom. Então a gente pode dizer que início da década de 90 você se volta para a sua formação pessoal. O que não quer dizer que eu não deixei, que eu não militasse e tal. Mas você não, nesse período você não está... Não estou como parlamentar, nem disputando. 2000 resolvo disputar o mandato de vereador. Sou o segundo colocado do PT e me elejo. Mas sua filiação do PT é quando? Minha filiação ao PT é 1997. Eu e Waldir só, do grupo do Waldir. Só nós dois. O Waldir decidiu, naquela etapa da vida, entrar para o PT. Que eu fiz toda a negociação, fui atrás de Zezé, foi não sei o quê, de Jonas e tudo. Olha, o Waldir está querendo entrar, vamos... O Lula já tinha feito toda o cerco e tal, e aí o Waldir entrou em 97 junto, eu entrei também. Né? E em 2000 resolvi disputar o mandato de vereador. Depois, não sei nem se foi certo, talvez não, mas é o que eu digo, não tem linha reta. E eu, então, decidi ser candidato a deputado estadual no meio do mandato de vereador. Talvez não devesse. Talvez devesse fincar mais o pé em Salvador, pensar numa candidatura mais robusta. Quem sabe em Salvador e tal, mano. Mas me elegi deputado estadual. E depois foram as tentativas de mandato de deputado federal, que eu assumi mais de uma vez, mas que não me elegi. Assumi porque sempre tive mais de 60 mil votos, que não é tão pouco assim, né? É muito voto. É muito voto. Mas era a dureza da legenda do PT e tal. E aí eu tive... Que continua ainda assim. Eu tive a experiência grande de mandato, tanto estadual quanto federal. Vereador, para mim, foi o mandato mais explosivo. Uma das melhores escolas. Né? Puta, não, uma escola... Não, minha briga era permanente com a prefeitura, era um negócio muito... Conheço alguém parecido assim. Muito forte, ainda bem. Era muito forte e muito cotidiana, assim. Depois veio o mandato estadual também, eu fui líder do PT e tal. Aí já estou tudo no PT, né? E depois os mandatos que eu cumpri de federal e tal. Eu fui olhar, queria até publicar, mas pela Câmara não dá. Eu fui olhar, eu pedi, né, lá na Câmara os meus pronunciamentos. Tem umas 500 páginas. De fala minha. No Congresso Nacional ou na Assembleia? No Congresso. O da Assembleia eu nem peguei ainda. Então. Se o do Congresso é isso, imagine da Assembleia, né? Então, os mandatos foram para mim momentos muito ricos. Chegou o momento que eu concluí, em 2018, que não dava mais. Que tem vários fatores que me deram a noção de que era hora de
E agora eu quero ajudar os mais novos, como você, por exemplo, se eu puder. Também, Claro, não, muito, também muito. talvez não possa nem ajudar, é pretensioso dizer isso. Mas hoje eu sou um homem da vida política, eu me manifesto o tempo inteiro, sou parte da luta política, não estou fora dela, mas no mandato eu acho que não é mais o caminho. Para mim, o que não quer dizer nenhuma atitude crítica com ela. Pelo contrário, mandatos são essenciais. Na luta política a gente tem diversos espaços de poder, né? E acho que as suas contribuições com os seus textos, com suas reflexões sobre o cenário político ajudam muito para que a gente possa, quem está em cada espaço, seja um dirigente político, seja alguém que está com um mandato, contribui bastante, né? As suas reflexões, as reflexões e debates do próprio Sérgio Gabrielli, né? Até as experiências dos mandatos do próprio Zezé são referência para a gente que está começando, que está iniciando nossa trajetória, não tenha dúvida disso. Mas, Emiliano, eu quero agora quero que você fale um pouco sobre essa última obra que será lançada em breve, que é o seu livro mais recente, que já encerrou ele, né? Mas que ele ainda não foi lançado ainda, né? Fala um pouco pra gente sobre isso. Não sei se você estamos falando a mesma coisa. Tem o Em Carne Viva. Em Carne Viva. Este já está prontinho. Vai ser lançado. Não. Já está pronto. Pronto. Tá lá, os exemplares já estão lá na Assembleia. Foi um livro produzido pela área cultural da Assembleia Legislativa. Entendi. Né? O outro, esse que está no forno, já tem, além do Carne Viva, já tem um outro no forno. Este é o Zanetti, o guardião do óleo da lamparina. Isso. O Zanetti morreu no início do ano passado, era um amigo queridíssimo e eu resolvi e me dediquei diariamente a publicar numa rede social sobre ele e depois... Se reunir. Agora tem 500 páginas prontas, já está lá. Agora, o Em Carne Viva, ele foi escrito durante a pandemia, né? E eu não sei muito bem, porque às vezes as pessoas acham engraçado o escritor dizer assim: eu não controlei aquele personagem, não. Mas não ele não, é verdade, ele vai, ele toma. É verdade isso. Aí eu comecei a escrever sobre Pedro de Oliveira. Pedro de Oliveira começou vida política comigo lá no Jaçanã, em São Paulo. Figura muito querida minha. Pedrinho, porque ele é menor do que eu, que é uma coisa rara, né? Ele é pequeno e tudo. Comigo, lá no Jaçanã, nós começamos a pensar o mundo, né? A revolução e tudo lá no Jaçanã. Ele morava em Santana, mas passou numa relação com os padres camilianos lá, ele passou a ir para lá, depois encontrou Marlene, a namorada lá da minha sala. E eu então, não, vou escrever sobre você. E aí comecei e tal. Dali a pouco, também eu não me pergunte como foi que isso ocorreu, porque eu juntei 3 personagens do PCdoB, sem ter esta intenção. Aconteceu. Aí veio Ana Guedes, que foi minha colega em AP, foi militante comigo em AP, depois ela foi para o PCdoB e se transformou numa dirigente do PCdoB. E Diva Santana, também do PCdoB, que tem uma irmã, Dina Elza, e um cunhado, Vandique, mortos no Araguaia e desaparecidos, cabeças cortadas e pronto. Então, 3 personagens... contam a história do Em Carne Viva. Que são parte do Em Carne Viva, mas tem um outro personagem de outro momento histórico,
de um acontecimento que pouca gente conhece na Bahia, histórico. Pau de colher. Pau de colher é um mini Canudos. Em 24 horas, um capitão instala as metralhadoras e mata 400 camponeses, assim, milenaristas como os conselheiristas. Onde? Em Casa Nova. Eu falava nisso esses dias com o Jerônimo lá. Teve uma grande reunião lá de comunicação, eu estava lá, chamou lá para cima, ele, mais outros e tal. E eu falei sobre ele perguntou do livro também, eu falei, não sei. O governador também, que é professor e tudo, não sabe sobre pau de colher, mas não é culpa de ninguém, não. Eu confesso que não sabia. E é um acontecimento quase uma mini Canudos, com relação com o episódio lá eu não sei, o nome agora eu não vou lembrar, está tudo no livro, mas é Santa Cruz do Deserto, uma experiência decorrente do Padim Cisso, mas não é o Padim, é um outro cara que tem uma experiência extraordinária no Ceará, que é uma experiência tipicamente comunista, religiosa. Mas é messiânica. Então... Mas é messiânica, é isso que eu estou dizendo. E essa experiência chegou a Casanova. Um cara chega, um dos missionários, e aí, senhorinho, e aí se junta gente, começa a juntar gente e tal. Tudo religião, tudo Bíblia. Estou Bíblia segundo o entendimento, como o conselheiro foi assim. Sim. Né? E um desses caras, eu diria, o vice do senhorinho, consegue, quando do massacre, ele consegue escapar com muitas mulheres e tal. Mas depois a polícia chega, encontra ele no meio do mato e tal, ele diz, deixa comigo, vocês não vão fazer nada com as mulheres. Ele controla e vai preso. O Zé Camilo, que é o outro personagem estranho, porque os três têm tudo a ver, né? Os três são do PCdoB, tem história comum. O Zé Camilo, 1938, nada a ver. Mas tem a ver porque Getúlio, na época, Getúlio é um personagem complexo da nossa história, né? Mas na época, a modernização conservadora do país, e era modernização mesmo, né? Porque a industrialização do Brasil veio com Getúlio, não admitia a reforma agrária. E esses caras todos esses movimentos milenaristas, tinham a ver com a reforma agrária, com a posse da terra. Não no sentido escolástico que nós queremos, eu, você. Não, mas era a luta pela posse da terra. Né? E aí eu conto, porque o que são os encontros da vida. Alberto Nascimento Douradão, trabalhou comigo anos a fio. Esse é dos mais velhos, porque Adolfinho, que agora é secretário, é dos mais novos. Lucas, que chefe é dos mais novos. Marcelo é dos mais novos. Mas eu tinha gente velha também. Velha quase da minha idade. E Douradão, que é um sujeito grande, inteligente, veterinário, eles é a mesma coisa que médico. Esse negócio aqui, veterinário e médico, eu trato qualquer um do mesmo jeito que eu trato o gato. E ele diz, né? Douradão é uma figura curiosíssima. Mas aí ele me contava desse Zé Camilo. O que aconteceu? A mãe dele, o pai dele, médico, ele tinha fazendas lá em Casa Nova, várias. Médico. E desses médicos antigos, que ia lá passar as férias de 3 meses e atendia todo mundo de graça e tal. Tinha várias fazendas, porque ali era uma terra, era um mundo de terra, né? Esses caras que tinham fazenda e tal. E o pai dele conheceu o Zé Camilo? Não, veja.
A mãe dele chega na delegacia e vê o Zé Camilo, depois que ele veio aqui para Salvador preso, Sim. aprendeu a ler e escrever aqui, aí especializou-se mais ainda na Bíblia. E ela chega, ele está lá na cadeia, varrendo e tal, porque ele era um preso político, óbvio, né? Preso político é a forma que eu. E aí ele diz, a mãe diz, eu não podia levar ele para trabalhar comigo, um sujeito inteligente desse, né? O delegado diz, fala com o juiz. Aí ela vai e fala com o juiz, pode levar, naquele tempo era assim. E ele se tornou no grande administrador das fazendas do pai de Douradão. E quase que um outro pai para o Douradão, quando ia nos 3 meses De férias. para ele e Paulo Dourado, o grande homem do teatro, que é irmão do Paulo Dourado. Acabou de botar uma ópera na rua e agora, tá, foi ele. E eles conviveram, o Douradão mais, conviveram profundamente com Zé Camilo. E eles eram encantados com a sabedoria deste cara, com o conhecimento que ele tinha da terra, dos animais, da fauna, da flora, e como ele desenvolvia pensamentos profundamente sofisticados, sendo quase analfabeto, né? E tinha sido... Ele não gostava de falar muito, depois do episódio de Pau de Colher, né? Aí, Entendi. mas eu incluo ele e junto 2 épocas, né? Os 3 ali do PCdoB, mas cada um no seu cercadinho. No seu pedaço, no seu período de tempo, contribuiu de alguma forma. Então, é esse o prefácio é até do Joviniano de Carvalho Neto, que é um herói dos direitos humanos e tal. Bom, e o outro que vai seguir viagem agora Que é o Zanetti, né? O Zanetti é uma figura especialíssima, né? De pessoa, de revolucionário, de tudo. Figura aí dos meus mais próximos amigos, né? E morreu de um câncer no cérebro e tudo. E aí eu resolvi escrever sobre ele. E aí mergulhei na história. É uma homenagem também a ele, né? É uma homenagem, é inegavelmente uma homenagem. Eu dei este título, Zanetti, o Guardião do Óleo da Lamparina, a partir de uma reflexão do Leonardo Boff, que ele diz, se não tiver, a gente tem que pensar que para que os sonhos continuem a existir, é preciso pensar como aquele guardião do óleo da lamparina. Que se não houver esse guardião, não tiver a lamparina acesa, os sonhos morrem. Então, mais ou menos, daí eu tirei, que ninguém entende o guardião do óleo da lamparina, mas deixa não entender, eu não estou preocupado. Mas é isso, sem o óleo não haverá a o chama sonho, e necessariamente o sonho. É isso. Então, e eu pedi até a um professor, o que é hoje o maior especialista em AP no Brasil, Reginaldo Benedito Dias, lá do Paraná, onde o Zanetti nasceu, para fazer o prefácio, e ele topou. Então está indo para ele fazer. Já está lá na mão dele, já está trabalhando, já fez até algumas observações para mim, importantes e tal. Um cara muito receptivo e já está trabalhando também. Então, o do Zanetti vai ser uma coisa muito forte, porque ele é conhecido na área de direitos humanos, sobretudo. Lá no Paraná, sem dúvida nenhuma, aqui, sem dúvida nenhuma. Eles vão fazer uma campanha de pré-venda, eu vou até envolver você nisso. Tô colado. Né? E ansioso para ler. Porque as editoras, elas não estão numa fase, né, maravilhosa e tal, né? Então eles vão fazer uma Depois eu posso lhe mostrar, a capa tá uma maravilha. A capa. Já está aí a capa na minha mão, eles já me deram. Ótimo. Já me deram. Por acaso, a capista é casada com um grande fotógrafo, e esse grande fotógrafo tinha feito essa foto.
É o Zanetti jogando capoeira, mas ele está no ar, na beira-mar. É uma foto lindíssima. E foi esse João Urban que fez a foto. A mulher dele, por acaso, é a capista da editora. Ótimo. E Zanetti foi apaixonado pela irmã Teresa Urban lá atrás. Então tá tudo interligado. E a gente, é muita história, muita coisa boa pra gente conversar. E a gente vai ter que marcar um outro bate-papo com o Emiliano, uma parte 2 em breve, pra gente falar muito mais sobre suas obras, sobre o que ele contribuiu já para o nosso estado, na política, no jornalismo. Emiliano, muito obrigado por ter tido um tempinho para tomar um café com um amigo, né? E ter deixado essa lembrança desse bate-papo aqui para os cruzalmenses que gostam muito de você, né? E eu espero que você venha aqui muito em breve, novamente aqui à nossa cidade. Não, esse café eu não perco, não. A gente marca outra vez, agradecer profundamente a chance de trocar ideias, né? Porque é o que nós estamos fazendo aqui. As pessoas costumam falar em jogar conversa fora. É a melhor conversa que tem e mais profunda é jogar conversa fora. Porque você não se organiza tanto e tal, e as coisas fluem, né? Como um diálogo mesmo. O diálogo é isso, né? Que você conversa com liberdade, né? Com liberdade e tal. Não é nada contra a academia, que eu sou parte dela, mas não é uma coisa acadêmica propriamente. É muito bom esse café. E eu estou vendo o bolo ali, está olhando para mim. Ótimo. É isso aí. Muito obrigado, viu? Querido.